Alguma vez na sua vida você já consumiu uma obra de qualquer mídia que seja, que era tão ruim, mas tão ruim que você simplesmente se fascinou? Aquele anime, aquele mangá, filme, série, jogo que parece ter sido feito por alguém que tinha uma unidade de ideia e nenhuma noção de nada, que te deixa estupefato com o quão duvidoso é, mas ainda assim te faz querer continuar vendo? Pumpkin Night é um mangá de Hokazono Masaya com a arte de Taniguchi Seima, que tá sendo serializado desde 2016 e sabe-se lá quando vai acabar, e que apresenta um dos conteúdos mais exóticos que eu já vi em um mangá de terror. Eu já conhecia Pumpkin Night de nome, mas eu nunca tinha pegado de fato pra ler. Até que de uns tempos pra cá, muito por influência de alguns de vocês, eu enfim decidi dar esse passo e ver qual que era desse negócio. E meus amigos, eu não tava pronto porque eu ia ver. Pumpkin Night não é só um mangá de terror ruim qualquer que você encontra por aí com um monte de clichês e roteiro duvidoso. Ele é mais do que isso. Esse mangá é especial. Quando eu peguei enfim pra ver Pumpkin Night, eu tinha certeza que ia ser um sufoco ler esse negócio. Mas cara, quando eu comecei, eu me peguei tão imerso em sabe-se lá que porra é essa, que eu tive certeza de que eu precisava trazer um vídeo sobre. Vamos então falar do início. O mangá começa com uma garota colegial recebendo uma notificação de alguém chamado Pumpkin Night seguindo ela no Insta. Ela acha a foto do perfil da pessoa hilária e segue de volta. Na mesma hora, porém, ela recebe uma DM do tal Pumpkin Night dizendo que era a hora de morrer. Ela fica desesperada até que um entregador toca a sua campainha. E quando ela abre, pá! Pumpkin Night ataca a garota, que foge desesperada. Ela liga pra Kazuya, um amigo dela, que diz que Naoko, uma garota que eles bulinavam no passado, saiu do manicômio em que ela estava internada depois de matar todos de lá. A menina então percebe que o Pumpkin Night é a Naoko e se desespera ainda mais, mas na tentativa de escapar dela, acaba sendo atropelada por um caminhão. Após presenciar isso, Naoko pega o telefone da menina e fala pro Kazuya que ele é o próximo. Uau! No funeral da garota, o grupo que bulinava a Naoko se reencontra, composto pelo Kazuya, que a gente conheceu, uma menina chamada Chiaki, um maluco chamado Naruto e um outro chamado Arata. Reunidos, eles têm um diálogo digno de Neandertais, comentando que o bullying que a Naoko sofreu no passado era justo porque a aparência dela era ridícula, pode crer, e decidindo que a melhor coisa a se fazer é localizar a mina e tentar matar ela. Só que em meio a essa decisão, todos eles veem que foram seguidos na rede social pelo Pumpkin Night, o qual a Chiaki percebe que é a Naoko, porque segundo ela, o que fez a menina enlouquecer no passado foi uma abóbora de Halloween. Daí a mina fica desesperada e sai correndo chorando, e é claro, tromba com a porra da Naoko, que esfaqueia ela e amarra a mina junto do cadáver da outra no caixão que ia ser cremado. God damn. Os caras percebem o que vai acontecer, mas não conseguem impedir porque a Naoko dá a vida pra atrapalhar eles. O resultado é que os malucos lá de fato cremam o caixão com a mina dentro, enquanto a surtada comemora igual uma criança e ainda mata de graça duas policiais que não fizeram nada pra ela. Durante a cremação, porém, a Chiaki consegue gritar por ajuda e ser salva antes de morrer, mas ela fica só o churrasco. Ela é internada, mas não demora nem um pouco pra dona Naoko surgir de novo, dessa vez na sala de cirurgia, onde ela mata todos os médicos, mas deixa a menina viva. Só que quando os caras chegam na sala, eles encontram ela em condições ainda piores. Ao que o Naruto comenta que a intenção da Naoko, pelo visto, não é a de matar eles logo de cara, mas sim a de dar uma brincada antes. E reforça que eles vão ter que dar um jeito de matar ela primeiro. O lance é que tem um parênteses nisso, algo que a gente descobre junto do fato de que a Naoko matou sim a Chiaki junto a dos médicos de antes. E que é ela quem tá deitada enfaixada na cama de hospital. E ela até tem uma chance de matar o Kazuya quando tá só eles, mas ela acaba não fazendo. O que a garota faz no lugar disso é enganar os moleques até eles irem embora e matar os pais da Chiaki quando eles aparecem pra visitar a filha. E detalhe, ela faz isso com ódio, uma vez que a mãe da Chiaki afirma ao perceber que não é a filha na frente dela, que a mina de fato mereceu tudo que ela sofreu na mão dos malucos na época de escola. Não devia ter dito isso, morte horrível pra ela. Depois disso, a Naoko ainda escapa no meio de toda a galera que tá assustada com o assassinato, mas não sem antes mandar um beijinho sem lábios pro Kazuya. E vamos lá, agora é um bom momento pra gente puxar algumas questões. Porque afinal
Afinal, a Naoko sofria tanto bullying na escola, o que era esse bullying tão terrível que levou ela a ir parar no manicômio e virar uma assassina em busca de vingança? E por que ela não matou o Kazuya no hospital quando ela teve a chance? Pois bem, é claro, vocês devem imaginar que pro autor desenvolver toda a trama do mangá dele, que tem mais de 100 capítulos, em cima de um caso de bullying, ele arrumaria todo um pretexto, né? Toda uma situação que não justificasse, mas que resultasse nessa personagem passar por tudo isso. E eu não sei se vocês lembram, mas o papo dos caras antes foi que o motivo do bullying era a aparência ridícula dela, entre aspas. O que é então? Talvez ela fosse uma mina meio esquisita, meio bizarrinha, né? Causasse uma certa estranheza e por isso os malucos resolveram implicar com a coitada? Eu vou deixar vocês julgarem. Eu apresento a vocês a Naoko antes de toda essa merda rolar. E nesse momento talvez você se pergunte: ué, o que a fodas deveria haver de estranho nela? E eu te respondo: de acordo com o elenco de primatas desse mangá, o laço e os brincos. Será que eu tô ficando louco ou isso não faz o menor sentido? O laço e os brincos que a Naoko vestia de alguma forma incomodavam tanto os caras que eles literalmente espancavam a mina, raspavam o cabelo dela e os caralho. Ah, e segundo o Kazuya também o fato dela ficar se assanhando pra cima dele. Mas daí então a gente ignora que tem essa outra personagem que tem o mesmo comportamento com o Naruto e ninguém faz nada com ela. É coerência de rola, né? Além de que não faz nenhuma porra de sentido eles odiarem a mina por ficar flertando com o Kazuya, até porque os dois se gostavam. Olha só. Aliás, é por isso que ela não mata ele na cena lá no hospital. É porque eles meio que eram namoradinhos. E se os dois eram namorados, por que caralhos os caras se incomodavam tanto com ela se atirando pra cima dele? Eles eram um casal, porra. Mas tá bom, vamos deixar isso de lado um pouquinho pra conversar sobre como as coisas escalaram de bullying pra acabar na mina toda deformada e sendo internada no manicômio e virando uma assassina depois. Então, acontece que na escola que eles estudavam existia uma festa de Halloween com uma competição entre as meninas de todas as salas, pra ver qual delas seria eleita na festa como a rainha do Halloween. Os arrombados então tiveram uma ideia. Eles votariam na Naoko pra competição, fariam ela ganhar, e na hora que ela fosse colocar uma máscara de abóbora, que é como se fosse a coroa do festival, eles teriam sabotado a máscara pra fazer uma pegadinha com ela. Agora, eu vou te dar 5 segundos pra descobrir o que eles colocaram na máscara pra fazer essa tal pegadinha com a garota. Vai lá, tenta adivinhar. Você errou. Os filhos da puta colocaram ácido sulfúrico no interior da máscara. Parceiro, não contente com isso, eles também colocaram fogos dentro, então o crânio da mina explode e derrete quando ela coloca a máscara. Que porra de pegadinha é essa, irmão? Lógico que pra ser mais Ed ainda, depois de deformarem por completo a cara da mina, os malucos ainda ficam dando risada como se fosse a coisa mais hilária da história. Cara, não é por nada não, mas eu acho que o escritor desse mangá é genuinamente burro. E a gente ainda tem mais um outro ponto pra considerar nessa merda, que o Kazuya, apesar de ser o namoradinho da Naoko, ela é até carinhosa com ele mesmo depois de tudo que rolou, nunca moveu um músculo sequer pra ajudar ela, enquanto os amigos dele literalmente torturavam a mina na frente do cara. Ele olhava ela se fudendo de longe e ficava: oh não, como eu queria fazer alguma coisa. Ô meu querido, por que caralhos você não faz então? Uma coisa que você vai perceber caso pegue pra ler essa obra-prima é que tem uma quantidade exorbitante de momentos em que uma explicação ou uma ação de algum personagem simplesmente não faz sentido ou é completamente desmedida. O motivo do bullying da Naoko é estúpido, o nível do bullying faz tanto sentido quanto esperar que a Nintendo se importe com os consumidores da empresa. O protagonista tem a inteligência de um bonobo, que é um dos macacos mais burros que existe, e o mangá ainda quer me fazer acreditar que uma escola inteira riria de uma mina gritando em desespero com o rosto pegando fogo. Enfim, apesar de ser ridículo, absolutamente desprovido de inteligência narrativa, eu me vejo na necessidade de admitir que ler esse mangá patético é muito divertido. Não tem como, cara, além da arte ser muito estilosa, eu aplaudo o artista, ele sabe muito, não posso mentir. Os capítulos desse mangá descem tão gostoso, cara. É muito bom ler esse besterol absurdo, é hilário, é tão burro, mas é tão burro que é fascinante. É sério, cara, eu tava lendo com tanta vontade isso aqui porque eu precisava ver até onde esse negócio ia chegar. Isso até aconteceu um bagulho. Em meio a toda essa perseguição e matança, a Naoko cria uma armadilha pro Naruto envolvendo a tarada de óculos lá, que acaba matando a mina e ainda transmitindo em live o cara confessando o que fez no passado pra todo mundo ver. Quando a menina de óculos vai com Deus, a Naoko rearma a armadilha pra matar o Naruto quando alguém abrisse a porta. Só que no meio do papo, o cara mete um louco pra garota de que foi o Kazuya quem deu a ideia de bulinar ela. E ela, burra pra cacete, acaba desestabilizando depois de ouvir isso, o que resulta no cara se soltando da armadilha e ainda prendendo na mão dela, que explode na hora que o Arata, o outro
cabaço invade o lugar junto do próprio Kazuya. O vagabundo começa a espancar a mina e é quando pela primeira vez o Kazuya arruma alguma coragem do cu dele e parte pra defender a garota. E aproveitando o melhor timing possível, ele se declara pra ela. E ela fica muito feliz. E tipo, ignorando o fato disso ser ridículo pra caralho, eu fiquei ainda mais curioso com essa cena, porque isso marca um momento de virada na narrativa. Querendo ou não, o Kazuya tava com os caras na intenção de parar a Naoko. Só que agora ele vai pro lado dela. E isso me empolgou, sabe? O que será que vai virar esse mangá agora que os dois, o casal louco aí, se acertou e tá do mesmo lado? Só que enquanto eles estão amorzinho, os outros dois levantam e apagam eles. E agora a gente tem uma situação aqui, que agora a confissão do Naruto do que eles fizeram no passado tá na internet. O que eles vão fazer agora? Pois bem, sabe quem que é o pai do Naruto? Não é o Minato. É o Donald Trump. E o Trump aqui nesse mangá pode não ser o presidente dos Estados Unidos, mas é o prefeito da cidade. E prefeito da cidade, obviamente, traduz-se pra Deus, aparentemente. Pois o homem não só a gente descobre que foi o responsável por internar a Naoko no passado, como se ela fosse louca, e tá aí a resposta de como ela foi parar no manicômio, mas agora, diante dessa situação toda, consegue milagrosamente sumir com toda a confissão do filho da internet. E ainda ajuda ele e o Arata a levar o casal 10 e o cadáver da outra lá até um terreno de uma construção pra atacar eles numa fossa que depois vai ser coberta com concreto pra fazer um prédio. Planos mirabolantes do Donald Trump japonês. A Naoko até acorda no meio tempo e começa a gritar um monte de ameaça pros malucos, mas o Trump só voa pra dentro do buraco. Obviamente, né, que apesar da queda, os dois vão sobreviver e se unir em prol da vingança da Naoko. Não, na verdade ela cai em cima de um monte de barra de aço e é perfurada e morre. É sério. E nisso a gente tem uma nova situação. A gente tem essa mina aqui, que é uma policial e tá investigando toda a situação junto de um outro maluco e acaba encontrando os dois e tirando eles do buraco. Ela coloca os dois no carro e diante da morte da Naoko, uma coisa esquisita acontece. O Kazuya começa a ficar estranho. Ele começa a falar uns negócios estranhos, a agir estranho. O comportamento dele do nada fica psicótico. E na hora que isso acontece, a policial fica assustada e pensa consigo mesma que o Pumpkin Knight retornou. E nisso a gente acaba tendo uma compreensão dentro do mangá, que o Pumpkin Knight não era a Naoko, mas sim uma espécie de entidade que estava dentro do corpo da mina, e que quando ela morreu, passou pro Kazuya. Desse momento em diante, ele se torna o Pumpkin Knight. Ele vira o vilão do mangá e parte pra matar os colegas no lugar da garota. Mas é aí que tá. Eu continuei lendo depois disso e, cara, não tem a mesma graça. A Naoko, ela era muito bitoladinha e excêntrica e ela era muito divertida como vilã. O Kazuya não funciona tão bem. Eu até li mais alguns capítulos, mas sem a Naoko não tava mais legal. E eu confesso que eu desanimei. Porém, e eu vou dar um spoiler pra vocês lá pelo capítulo 40, eu acho, a gente tava no 20 até agora. Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu vi na verdade, a Naoko volta depois. Ela é trazida de volta. E eu até que achei curioso, eu admito, até porque eu quero ver ela e o Kazuya no mesmo time. Mas eu não continuei lendo porque a parte só do Kazuya realmente me desanimou um tanto. E é por isso que eu resolvi fazer aquele esquema e deixar a decisão na mão de vocês. Vocês gostariam que eu trouxesse vídeo do que acontece depois disso? Depois da morte da Naoko, passando por cima a parte do Kazuya e indo pra quando ela volta à vida? E você que já leu a história mais do que eu, você acha que vale a pena continuar lendo depois disso? Deixa aí nos comentários que dependendo eu trago aqui a continuação desse mangá com certeza. Mas no geral, agora fazendo um apanhado, o Pumpkin Knight é um dos maiores besteróis que eu já vi na minha vida, cara. Esse mangá não é de terror nem fudendo, isso aqui é o ápice do humor trash. E se você gosta de trash e for consumir a história pela comédia, tem muita chance de você se divertir tanto quanto eu. Pumpkin Knight é estúpido, é burro, é exagerado, é mal escrito, e eu acho que é por isso que eu gostei tanto desses 20 primeiros capítulos. Mas e você, o que você achou do vídeo, do mangá? Você já conhecia Pumpkin Knight? Já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre. No mais, curte e hypa o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considera se tornar membro pra me dar uma ajuda com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros e um especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas, a Thaís Porto, a Iana Delfini e o Cauã Mito 10. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando